Exatamente. Hoje o senhor, né, o doutor veio aqui e a gente ficava muito na expectativa, será que ele vai anunciar uma candidatura? Será que ele tem um plano para o São Bento para 2024? E eu queria entender, você que esteve lá dentro, se você hoje é um mero espectador, um mero torcedor que está aqui olhando e, como você falou, criticando e sugerindo que a diretoria se preserve, ou você está dentro do cenário eleitoral, você cogita, você hoje existe, o Márcio já pensa no São Bento 24, o que eu faria, o que eu vou fazer, qual que seria o plano? Você tem um plano, caso necessário, para 2024? Se eu fizer parte da diretoria, o primeiro a gente precisa entender. Nós temos um modelo eleitoral muito esquisito, porque você tem eleição agora, em outubro, mas você só assina em janeiro. Uma coisa que eu não consigo entender, né? E aí, agora vai fazer uma transição, como é na política, né? Há uma transição, mas essa transição permite, né, a contratação, permite já ir conversando com outras pessoas. A gente tem muita amizade no futebol, graças a Deus. Sorocaba, eu me sinto, às vezes não muito reconhecido, mas no futebol paulista, na região, os presidentes todos me conhecem, sabem da gestão. Na Federação Paulista eu tenho um acesso enorme, principalmente com o presidente atual. Reinaldo, a gente sempre conversa. Fiz curso, me preparei nesse intervalo do tempo todo, me estudei futebol, fiz um curso de gestão nesse sentido. Muitas coisas não faria mais, como já disse. Eu acho que a gente precisa remodelar. Hoje o São Bento precisa de um projeto a longo prazo de reconstrução, e aí envolve toda a categoria de base, né? Eu entendo que precisa dar mais apoio aos profissionais que lá estejam, no caso o Kik, né? Ele que tem hoje ainda o contrato em vigência, então teria que dar mais respaldo ao Kik para que a gente consiga suprir essas necessidades, né, de alimentar o profissional quando a gente tiver com problemas financeiros como nós estamos. Hoje nós precisamos de no mínimo aí 3 milhões de reais para poder disputar a competição. Se uma diretoria não tiver esses 3 milhões, vai ter dificuldade e vai cair com o time. Vai cair com o time. Se não tiver expertise e 3 milhões... Ah, Márcio, mas é dinheiro. Não é só dinheiro, é gestão, é gerir, é conversar, saber conversar com o atleta. Tem hora de conversar, tem hora que dá empurrão, tem hora que você tem que saber. É uma gestão total. Eu acho que o São Bento precisa hoje ter, sim, o gerente de futebol. Eu acho que o Cimei é uma pessoa indicada para poder fazer esse trabalho. Se não ele, um outro profissional. Veja, eu estou falando de gerente de futebol. Gerente de futebol. Eu acho que o São Bento hoje necessita se preparar para novos investimentos, e aí o São Bento administrativamente fez muito bem isso, né, com o cargo, com o estatuto modificado, e eu acredito, né, que a gente precisa agora da força do empresariado. E 3 milhões divididos aí em 4, 5 meses, né, parece que não é muito. Né? Se a gente dividir aí em 6 parcelas de 500 mil, parece não ser muito para um PIB, como diz o nosso prefeito aqui, elevado de Sorocaba, e com um vice-prefeito que é sócio do clube, que pode trabalhar para que traga, só acho que é um intuito, né, que traga empresas para o São Bento, para poder ajudar o clube, né, ele lá fazendo esse papel. Então eu acredito que tendo esses 3 milhões, o São Bento hoje consegue fazer uma programação. Eu recebi um contato de um amigo meu, de um treinador muito forte, aliás, recentemente aí, teve acesso, né, nas divisões, e conversando com ele, eu acho, e conversando com um ou dois, a gente acha que o São Bento consegue aí novamente fazer das cinzas, né, ressurgir das cinzas. Eu acho que o São Bento consegue, sim, mas precisa, eu acho que, da união e força de todo mundo. Eu acho que não é momento de divisão. O São Bento, digo de novo, não está preparado para ter 2 chapas. Eu acho que o São Bento precisa ter todo esse elo, precisa ter essa reconstrução, respeitar as opiniões de quem já passou lá, muito pelo contrário, porque a gente já passou por situações assim. Então, eu acho que o São Bento precisa se auto-organizar nesse sentido. Projeto para 2024. Logo depois terminadas as eleições, né, automaticamente contratar, conversar com uma comissão técnica que você acredite que tenha conquista. Eu não vou trazer um cara que não tenha conquista. O primeiro objetivo, vai se manter ou vamos brigar pelo acesso? Tem que deixar isso muito claro.
Nós vamos brigar pelo acesso. Trazer alguém que tenha espírito vencedor, que tenha conquista na divisão, que conheça a divisão. Não é esse o nosso porte. Nós vamos brigar para permanecer com o espírito de quem sabe ver o que vai acontecer. Traz um treinador um pouco mais mediano, mas que tenha identidade, que tenha perfil da divisão e que conheça jogadores, né? E o São Bento precisa de um departamento de analista de desempenho, que já tinha na nossa época. Na nossa época, tínhamos analista de desempenho. Aliás, nós introduzimos não só o analista de desempenho, como também naquela época também o sutiãzinho lá, que eu esqueci, o GPS. É muito importante isso. As tecnologias do São Bento tem um excelente, na minha modesta opinião, o Kleber é um excelente profissional. O Clebinho é um fisiologista muito bom, o São Bento tem bons fisioterapeutas, pelo menos a gente conhece bastante. E contratar, fazer uma mescla, né? Eu acho que o São Bento hoje precisa ter aí alguns jogadores um pouco mais experientes, mas mesclando. Isso dá para conquistar. Eu acho que esse é o primeiro objetivo, né? Permanecer na divisão, eu acho que é esse, e endireitando a casa. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Eu não sei como que tá a parte financeira, porque esse ano, se eu não me engano, no balanço, pelo que me disseram, entrou 8 milhões no caixa. Onde estão os 8 milhões? Pagaram dívida, não pagaram? O que tem? É verdadeiro, não é? Eu não sei. Eu não sei porque eu não me aprofundei nisso. Mas pelo que me disseram, diz que tem um dinheiro no caixa, né? Pelo que disseram, né? Que tinha um dinheiro no caixa aí. Então, entrou bastante dinheiro, né? Que vai ser justificado, muito provavelmente, pela diretoria. E eu acredito que a gente precisa reconstruir, Paiva. Precisa reconstruir com todos, talvez preservando alguns agora, no primeiro momento, chegando depois todos. Porque o São Bento só vai ser forte a partir do momento que todos nós deixarmos as diferenças de lado. Tem que deixar as diferenças de lado. Sobre isso, Márcio, se te ligarem, se o pessoal que da diretoria atual te ligar e falar, Márcio, vamos fazer um colegiado junto de novo, vamos recomeçar, você está apto a conversar com eles? Eu sempre tô, a gente sempre teve, nunca a gente vai dizer não pro São Bento. Eu não posso dizer não pro São Bento. A paixão nossa não pode dizer não pro São Bento. Eu acho que a gente precisa sim se unir, ser forte, cada um naquilo que é bom, naquilo que tem de melhor, respeitar essas divergências, né? E em prol do clube, com reconstruir o clube. Eu acho que essa é a saída. Não tem outra saída. E a SAF a gente vai se preparar. Eu acho que o São Bento deve pouco no cenário de futebol. 8 milhões hoje, pelo que me falaram também, esse é o número, parece que entrou esse valor, mas também é um número de 8 a 6 milhões que o São Bento deve. Quer dizer, se você vender aí o Cauã, o Lucas Lima, que o São Bento ainda tem um pedaço, não esses negócios de emprestar jogador pro Flamengo e um dia se der, vende, e se der certo, um dia paga, né? Aí o cara vai vender 3 dias depois do contrato, quer dizer, então não faz muito sentido. Eu não sei, eu não conheço o contrato, tô falando para você o que eu vi na mídia, e aí eu que tô interpretando, a pessoa depois não ter, eu tô interpretando o que aconteceu isso. Então eu acho que precisa mudar nesse sentido, entendeu? O São Bento tem esses projetos aí, esse negócio de abnegado, eu acho que precisa acabar com essa palavra. Ninguém lá é abnegado, né? Voluntário, né? Voluntário nós somos, né? Todo mundo se dá, mas tem um certo limite. Voluntariado é se doar, é se dar, né, para poder conquistar. Talvez isso eu acho que não funcione. Eu acho que o contador tem que receber. Eu acho que o advogado tem que receber, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo num mundo onde o profissionalista tem que operar. Então o São Bento precisa voltar a ter, da minha modesta opinião. Mas tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para isso no primeiro. Nós vamos construir para que tenha novamente